Agora nós vamos continuar a ver como os seres humanos grandes, que a gente costuma chamar de adultos, né? Geralmente denominados grande, adultos. Ser humano grande, a gente costuma chamar de adulto. A gente vai ver como os adultos, conforme Jesus já tinha dito e diagnosticado, como os adultos são os seres mais imbecis do planeta. A tal ponto que Jesus disse: em verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, jamais vereis o reino de Deus. Olha isso. Se não vos converterdes. Em que contexto que Jesus disse isso? O contexto foi quando... Houve alguns contextos, mas um deles se relaciona ao fato de que alguns discípulos estavam discutindo entre si sobre qual deles seria o maior. Quem era a maior celebridade à volta de Jesus? Qual deles tinha se tornado mais impactante, ministerialmente falando, aos sentidos da multidão? Por causa de Jesus, porque estavam ao lado de Jesus. Começou esse papo. Quem é o maior entre nós aqui? Quem é a maior celebridade? Adulto adora celebridade. Ou os interesses de adultos são frequentemente desvirtuados e a pessoa não percebe, ela começa a dar importância ao que não tem nenhum valor do ponto de vista da vida. Não das escalas de pseudo-valores de uma existência corrupta, que é o que a gente tem à nossa volta. Mas quando eu falo vida, eu estou falando daquilo que alimenta amor, alegria, força, segurança no coração do próximo. E no meu também. Isso é ser em favor da vida. Pois bem, nesse caso, há aquelas mães querendo trazer seus filhos para que Jesus os abençoasse. E os adultos, apóstolos, dizendo: não, para com isso, não perturba. Ele não tem tempo para papo de criança. Ele está fazendo coisa muito importante. Ele é adulto. Recolham-se ao ministério infantil. Sim. Com Jesus aqui não dá. E Jesus ouve aquela palhaçada. Palhaçada de Pedro, de Tiago, de João, de André, de Bartolomeu, daquela moçada toda ali, um bando de marmanjo, querendo fazer gestão e fazendo uma má gestação, na realidade, para eles mesmos. Uma má gestação. Querendo fazer gestão do entorno. Uma má gestação, Feliciano. O ministério, em geral, é essa tentativa de fazer gestão do entorno do que acontece por causa do nome de Jesus. E Jesus ouviu a palhaçada e entrou no meio, dando uma bronca. Disse: não façam isso, não as impeçais. Deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino de Deus. Em verdade eu vos digo que se não vos converterdes, não vos tornardes como crianças, jamais podereis entrar no reino de Deus. Quando eles estavam brigando entre eles qual seria o maior, Jesus pegou uma criança e botou no meio. Falou: olha, quem não for assim, carregável, maleável, simples, acessível como essa criança, com essa ternura infantil, jamais vai ver o reino de Deus. Nenhum de vocês entendeu nada, viu nada. Porque quem vê não tem mais essa pergunta. Só é para Deus. E acabou. Então, eu vou mostrar um vídeo que retrata o que o Evangelho declara a esse respeito, só para ilustrar o que a gente está falando aqui. Mostra aí, João. If you could have dinner with anyone, living or dead, who would you choose? Na realidade, adultos. Se você tivesse pouco tempo para viver e se você tivesse uma única chance de esgotar, quem você convidaria para jantar com você? Aí você está vendo aí esse povo todo: Justin Bieber, Marilyn Monroe,
Celebridade. Celebridade. Só celebridade. Jimi Hendrix. Nelson Mandela. Essa aí é mais cult, que é Nelson Mandela jantando à mesa da casa. Aí vem os filhos dos caras. Não sabiam de nada. Os pais estão vendo agora. Anyone in the world, who would you choose? Probably a whole family, like a whole extended family. Se você pudesse, quem você queria? Minha família toda. Ou meu pai e minha mãe. Mom and dad. Mamãe e papai. Does it have to be a celebrity? Could be family. Você tem que ser celebridade? Eu queria minha família. About how school is. Olha isso. Olha que idiotice de adulto, né? Family. Yeah, mom and dad. Primeiro, o adulto já se acha um idiota se ele disser diante de uma pergunta dessa With us. que o maior desejo dele é ter os filhos. Ele vai se achar piegas. They see us above everything. Mesmo que a vontade seja essa, de ficar com os filhos, ele vai dizer, não, é muito piega. Eu tenho que me mostrar cult aqui, entendido, então deixa eu falar uma celebridade interessante. Nem que seja Mandela ou Jimi Hendrix. Ou seja lá o que for. Seja lá quem for. Mas é idiotice. Olha isso. Quanto mais adulto você fica, mais idiota você se torna. Quanto maior é a sua presunção de adulteza. Eu vivo o mundo dos adultos. Frequentemente, mais neurótico e paranoico o cara se torna em relação justamente àquilo que não tem valor para a vida, mas são coisas que se tornam o objeto da fixação dele. E aí, os filhos geralmente são criados por pais cujas maiores ambições não têm a ver com o estar com os filhos. O cara fica feliz quando ele consegue alguém para ficar com os filhos, para ele sair para alguma coisa com alguém em relação a quem ele possa fazer um selfie e mandar. Porque selfie com o filho não está com nada. Para muita gente ali parece trabalho. Agora, com alguma outra pessoa que todo mundo conhece, é importante. Você tem um assunto para narrar depois. A vida adulta é muito de que assuntos você tem para narrar. Não tem quase nada com quem você é. As pessoas são julgadas por lugar onde elas trabalham, quantas elas ganham, quem elas conhecem, o que elas têm para narrar, quem curte a página delas, quantos, que influência ela tem, em qualquer nível, não é só no nível midiático, não é. Hoje em dia, em todos os níveis, as pessoas nos seus ambientes acabam se avaliando assim. E atendendo convites uns dos outros, baseado frequentemente nessa troca selfítica de quem afirma quem. E quanto mais adulto você é, mais importante você se torna, quanto mais afirmações públicas você consegue. Aí nisto, tudo que é do tamanho da vida vai morrendo para você. Tudo que é do tamanho de um pai, de uma mãe, de filho, de filha, de 1, 2 amigos, 3, tudo isso vai morrendo. Repetição é morte. Tem que ter variedade. O negócio é a variedade. E isso tudo é porque a pessoa se tornou adulta. Aí é claro que os filhos vão vendo pais idiotados assim. Depois de um tempo os filhos vão ficando idiotizados da mesma maneira. Com o agravo de que isso vem carregado de caprichos extraordinários que precisam ser devidamente atendidos, que é para os pais terem mais liberdade para viverem a alegria dos seus encontros com as suas próprias celebridades, com aquelas que eles mesmos elegem, ou acolhem e escolhem. De modo que a maioria de nós aqui quer conhecer o reino de Deus, a paz de Cristo, o Evangelho, tendo a mente
dos adultos perdidos da nossa e de todas as gerações. Não será possível. É condição sine qua non, é pré-requisito essencial que você se converta e se torne como uma criança, que haja uma capacidade de celebrar o que tem valor de ser. Não aquilo a que os outros imputam significados. Por que uma criança é capaz de brincar horas a fio com coisa nenhuma? É porque o mundo de significados a habita. Não é exterior a ela. Existe no interior dela, aonde o reino é. O reino de Deus está dentro de nós. Se eu não tenho esse mundo, esse ambiente, e esses valores, essas afirmações no reino em mim, como eu vou conseguir a paz segundo o Evangelho, atribuindo à vida significados totalmente torpes em relação ao que o Evangelho chama de significado, de valor para a vida? Como eu conseguirei dar o fruto do Evangelho em mim se eu não tenho as raízes do significado do Evangelho plantadas em mim? Como quererei eu o benefício do Evangelho se eu não tenho a fundação dele? Como eu quererei a segurança, o telhado, o aconchego, a casinha do amor de Deus em mim, se eu não entro nesse descanso e não entendo que aquele é o lugar e aquele é o ambiente da verdadeira segurança, é a que possa repousar como fé descansada e pacificada no meu coração. Como é que eu produzirei uvas se o pé que eu plantei é de espinheiro angustioso, desconfiado e aflito e ansioso? Eu quero dar o fruto da videira da paz? Eu quero dar que fruto? Toda hora eu fico vendo como a gente labora aqui e malha em ferro frio. Porque eu fico dando conselhos a pessoas que eu sei que não querem se converter. Portanto, dificilmente qualquer benefício as alcançará, a não ser os funcionais. Deixou de fazer isso, melhorou ali. As pessoas querem soluções funcionais. Mas quando você vai entrando no que resolve mesmo, isso mesmo. O cara, pinoteia. Que é na hora de se converter. Para ele entrar na segurança, na paz. Ele quer continuar voltando quando precisa, fazendo perguntas para obter soluções funcionais, porque ele mesmo não quer se converter. É verdade. É só o que acontece. Mas graças a Deus, um ou outro vai entendendo. Perfeito. E o Evangelho vai penetrando, e aqueles que compreendem e acolhem e se constroem na rocha, esses acabam sabendo dizer e provar e testemunhar que vêm os rios, vêm as tempestades, vêm as lutas, vêm as aflições, mas eles permanecem na paz. Porque construíram-se sobre o que tem significado, que é essa palavra eterna do Evangelho. Vem IVTV, o canal é você.